Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem cujo título é O Lugar Mais Seguro da Terra. Amém? Você está com o coração aberto para receber? Aleluia! E quando nós falarmos aqui de lugar, embora está sugerindo assim uma localidade, mas não é apenas um lugar físico, mas sobretudo um lugar da presença de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós estaremos lendo o versículo 19 até o 25. E eu queria que você ficasse bem atento, pudesse receber essa palavra poderosa de Deus no seu coração. Hebreus 10, 19 em diante, a Bíblia diz: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga assim: quem fez a promessa. Diga: quem fez a promessa é fiel. Versículo 24: Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Pai, essa é a tua palavra e ela está sendo lançada agora em corações, Pai, que são como terra. Que seja uma terra boa e que essa semente produza 30, 60 e a 100 por um. Pai, no nome de Jesus, que essa semente sempre viva, a palavra de Deus, ela penetre nos corações e gere todo o poder redentor dela, de salvar, de curar, de restaurar, de libertar. Porque eu sei que assim como o orvalho que desce do céu e rega a terra, não pode voltar para o céu sem antes que essa terra seja regada e frutifique. Assim é toda a palavra que sai da sua boca, não pode voltar para o Senhor vazia. E que assim seja nesta noite. Usa, Deus, o teu servo para o louvor da sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Aleluia. Eu quero contextualizar que Hebreus é uma carta, embora tenha um formato de um sermão, e traz aplicações muito reais e muito contemporâneas, mas Hebreus é uma carta que traz na sua essência a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo. Hebreus mostra Cristo como suficiente. Há uma canção que temos cantado que diz que Cristo é suficiente, e é de fato. Em Hebreus nós vamos ver que Jesus, ele está evidenciado como maior que os anjos, superior aos anjos. Em Hebreus nós vamos ver que Jesus também é evidenciado como superior a Moisés. Em Hebreus nós vamos ver que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Em Hebreus nós vamos ver também que a superior aliança é a nova e não a velha. E finalmente em Hebreus, a partir ali do capítulo 13, nós vamos ver exatamente que a fé é superior aos ritos. Então, esse é o contexto de Hebreus. E aqui nesta sessão, nesse capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ver aqui em destaque que o autor da carta vai dizer que o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ou seja, o sacrifício é único.
não é repetido, ele é feito ou foi feito de uma vez por todas e para sempre. Você pode dizer amém? O fato de nós sabermos que esse sacrifício não precisa se repetir, porque é único e ele vai durar para sempre, ou seja, a redenção que foi proposto no sacrifício é eterna. Então quer dizer que você é filho amado de Deus, você em Cristo obteve redenção eterna, ou seja, Cristo pagou a sua conta, Cristo pagou a minha dívida de uma vez por todas. Você pode dizer amém? Então essa é a realidade. Mas aqui, do 10 ou do 19 ao 25, aqui nós vemos algo importante, que vai comunicar exatamente com o acesso a um lugar, o acesso à presença de Deus. E porque Jesus então, por meio do seu corpo, isto é, ou seja, do véu que foi traspassado, isto é, o seu corpo, a sua carne, ele abre agora um novo e vivo caminho. Ou seja, eu e você podemos adentrar em um lugar chamado presença de Deus. Hoje nós podemos acessar sem medo, sem culpa, a presença do glorioso Deus. E nós podemos fazer isso com ousadia. O que os antigos faziam com medo, hoje nós podemos fazer com intrepidez e ousadia. Por quê? Porque Jesus já pavimentou através do seu corpo e do seu sangue esse lugar. Está aberto o novo e vivo caminho. Por isso que nós estamos cantando e adorando, porque nós estamos na presença de Deus. E hoje nós podemos entender que essa é uma realidade que comunica conosco na medida em que nós já nascemos de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Quantos aqui já nasceram da água e do Espírito? Então agora você tem uma natureza nova. Você agora tem uma natureza celestial, porque agora nós não simplesmente vamos ou adentramos a um santuário terreno, mas nós podemos estar sentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós podemos achegar à presença de Deus e sabemos que Cristo, Ele está ali intercedendo por nós e fazendo com que tudo aquilo que Ele conquistou possa recair sobre as nossas vidas, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então hoje eu e você podemos ter essa convicção. A Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, eles têm acesso a esse lugar. Aqueles que nasceram de novo foram regenerados. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, está escrito: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, se em Adão nós nascemos com uma herança, uma semente corrompida, agora no último Adão, a saber Cristo, nós fomos regenerados, gerados de novo, agora segundo uma semente que não há corrupção. Você recebe isso nessa noite? Diga assim: eu fui regenerado agora de uma semente incorruptível em Cristo Jesus. Por isso hoje nós estamos preparados para fazer aquilo que não poderíamos fazer, porque estávamos por natureza, por origem, contaminados. Antes nós fazíamos ou tentávamos fazer boas obras para sermos salvos, mas agora nós fazemos boas obras porque fomos salvos. Porque hoje a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos feitos em Cristo Jesus, somos feitos à imagem de Cristo, somos feituras de Cristo, preparados nele para toda boa obra. Então agora nós temos uma semente que nos conduz a vivermos de uma forma regenerada na presença do nosso Deus. Antes nós tentávamos não pecar, nós tentávamos e nos esforçávamos em fazer tudo certinho, sabe, sermos uma boa pessoa, sermos uma pessoa politicamente correta, sermos uma pessoa indulgente,
fazermos caridade, exatamente de alguma forma para obtermos o favor de Deus, ou podermos, sabe, achar assim na nossa vida uma áurea de santidade. Mas agora não, querido. Antes nós tentávamos fazer tudo isso para sermos santos. Agora em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo são santos e não vivem no pecado. É uma questão de natureza. Hoje você tem uma natureza santificada. Hoje, agora é natural você não pecar. Hoje, agora você pode crer que você é filho de Deus e não vive no pecado. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus, quantos aqui são nascidos de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Outrora era uma semente terrena, agora uma semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Somos nascidos de Deus, temos uma semente agora divina. Então somos preparados em Cristo para andarmos em boas obras e fazermos aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que agrada o nosso Pai. Antes nós nos esforçávamos em ser aceito num grupo, em participarmos de uma comunidade, como hoje tem uma palavra muito em voga, que é termos um sentimento de pertencer, e nós procurávamos um grupo para pertencer, nós procurávamos uma religião para nos justificar. Antes nós procurávamos ir religiosamente a um lugar, a um santuário, para congregar e para parecermos igreja. Agora nós não parecemos igreja, somos igreja e congregamos, não só no templo, mas nas casas. Hoje nós não temos, sabe, uma pretensão de nos parecer igreja simplesmente porque nós estamos no santuário. Nós somos igreja e estamos no lugar santo. Nós somos igreja, estamos no templo. Nós somos igreja, estamos nas casas. Nós somos igreja e movimentamos pela fé na comunidade, porque nós somos igreja. Diga: eu sou igreja. Em Atos capítulo 2, versículo de número 46, é o retrato da igreja de Cristo no primeiro século, que para nós é um paradigma, um modelo. E lá está escrito: diariamente perseveravam unânimes no templo. Estavam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estavam no templo, unânimes, mas também partiam pão de casa em casa. Ou seja, eles tinham comunhão no templo e de casa em casa. A Bíblia diz também aqui em Atos capítulo 5, versículo 42: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus é o Cristo. Então, queridos, meus irmãos, o Senhor conquistou esse lugar. Aqui no texto que nós lemos diz que pelo sangue de Jesus Ele conquistou um lugar, a presença de Deus, por um novo e vivo caminho. Ele nos deu acesso ao lugar mais seguro da terra, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Isso não é simplesmente uma regra, é uma questão de natureza. E os primeiros cristãos, eles sabiam muito bem disso. Os primeiros cristãos, eles viviam nessa atmosfera comunitária, de ser igreja, de viver conectados, viver amalgamados. Eles viviam ali naquele lugar, eles realmente estavam ali unidos, eles tinham tudo em comum. Mas por quê? Mesmo esses primeiros cristãos, os cristãos hebreus do primeiro século, vivendo nessa comunidade, eles receberam essa carta, eles receberam essa exortação. E essa exortação do autor dos Hebreus apela para que esses cristãos, que já viviam no lugar mais seguro da terra, não deixassem de congregar e não parassem de fazer aquilo que eles deveriam fazer, ou seja, estar na presença do Senhor, no acesso à presença gloriosa de Deus e com os irmãos. Por que eles deixaram? Por que eles pararam? Por que alguns começaram a cogitar das coisas que passaram ou viveram anteriormente?
Eu quero aqui compartilhar pelo menos 3 motivos com a igreja nessa noite. O motivo, porque o autor dos Hebreus escreveu apelando para esses cristãos, que eles não deixassem esse lugar mais seguro da terra. E o primeiro motivo é porque era costume de alguns. Passou a ser costume de alguns. A Bíblia fala aqui no texto, no verso 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não eram muitos, não eram todos, mas alguns deixaram. E como alguém deixa de congregar? Alguns realmente param de estar vivendo essa vida comunitária, essa vida como igreja. Nunca acontece da noite para o dia. Nunca acontece assim, sabe? A pessoa do nada fala, não, vem paulatinamente. Alguns começaram a acostumar. Alguns se acostumaram a não mais se reunir com os irmãos. Alguns, quem sabe, pensando voltar às velhas práticas religiosas, até porque naquele contexto, muitos deles estavam sofrendo pressão, sim. Nós estamos falando do primeiro século, nós estamos falando de pressão dos romanos, nós estamos falando de pressão dos judeus. Afinal de contas, eles haviam saído do judaísmo, estavam agora vivendo não uma religião, não dogmas, mas um estilo de vida transformado, regenerado. E certamente eles estavam sendo pressionados, estavam no lugar da prensa também. E quem sabe alguns pensando, talvez seria mais fácil. Você já viu aquele irmão que vem para Jesus e fala assim, nossa, minha vida ficou mais difícil. Quem já ouviu isso? Eu particularmente não tenho saudade nenhuma da minha vida pregressa. Por mais que eu passe muitos desafios, a fé é uma vida desafiadora. E ela é uma mobilidade, é desafiador, passa por prensa. Mas quando eu olho a minha realidade pregressa, viver sem Deus no mundo, viver como um errante, não sendo povo, não tendo alcançado misericórdia, diz assim, misericórdia. Então veja que eles estavam passando esse contexto, primeiro século, pressão, romanos, judeus, e talvez alguns pensando, como alguns hoje no século 21, será que vale a pena voltar? Será que vale a pena? Será que vale a pena voltar àquelas práticas? Então começaram a abrir mão do novo e vivo caminho. E eu quero falar para você, Igreja Batista do Amor, não abra mão do novo e vivo caminho, porque não foi homem que conquistou, não foi, sabe, o seu esforço que conquistou, não foi você que bateu o peito e abriu um caminho, mas foi Jesus que abriu esse novo e vivo caminho através do seu sangue, através do seu corpo. O véu foi rasgado, lá em Marcos diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, no santuário, exatamente quando Jesus na cruz, ele expirou. Ele havia dito, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, ele então expirou, e naquele momento o véu foi rasgado, para inaugurar um novo e vivo caminho. Novo, porque agora é uma nova aliança, não mais com base em algo repetido. Todo ano o sumo sacerdote, no dia da expiação, precisa ir lá, não sem sangue, mas o sangue alheio de um animal, e quando esse sumo sacerdote morria, vinha outro e sucedia. Não, agora o seu sacerdote vive para sempre, e ele não levou um sangue alheio de um animal qualquer, ele mesmo deu o seu sangue, para que a sua redenção fosse eterna. A velha aliança, o sangue não podia remover o pecado, era só uma sombra dos bens vindouros, então só cobria. Agora em Cristo Jesus o pecado foi removido. Por isso que hoje você não é um pecador lutando para ser santo, mas um santo que luta contra o pecado. Hoje você não é um pecador melhorado, sabe, que Deus pegou e falou, eu vou dar uma recalchutada aqui nessa. Não, você foi regenerado.
gerado de novo. Quantas novas criaturas nós temos aqui nessa noite. Então, por isso você está no novo caminho, que é andar em novidade de vida. E vivo porque ele vive. O sacerdote não morre, porque ele é eterno. A ordem dele é a ordem de Melquisedeque, é o sacerdote para sempre. E eu louvo a Deus por isso. Quantos louvam a Deus por isso? Então não podemos nos esquecer de que congregar não se trata de uma obrigação, e sim de uma necessidade natural. Não há vida fora do corpo. Porque algumas pessoas às vezes, pastor, eu tenho que ir à igreja. Alguém que perguntou isso não entendeu ser igreja. Porque você é igreja, na verdade você é igreja. Você não vem ao prédio simplesmente para se parecer igreja, porque você é igreja, você vem ao prédio, vai às casas. Quem está entendendo? Então veja que alguém que está assim, talvez está passando uma situação e não quer estar naquele domingo no lugar de congregar. Isso é normal. Quem aqui domingo já teve assim alguma situação física, emocional, qualquer situação que teve no coração assim um desejo de não vir para o templo congregar? Alguém aqui? Ou só temos assim pessoas que estão quase aladas aqui? Eu vou levantar minha mão, porque essa é a pergunta que todos gostariam de fazer um pastor e não faz. Viu, pastor Ronald, pastor Carlos, pastor Aron, as pastoras aqui presentes também. Todos gostariam de fazer essa pergunta e não costumam fazer. Pastor, mas o senhor fala que tem que ter disposição, tem que entender que não se trata de algo que obrigatório, mas é de fato uma necessidade. Mas o Senhor em algum momento já não quis estar no domingo, já que o senhor desde 18 anos está nesse contexto. Você quer saber? Claro que teve domingo que eu não queria estar no prédio. Ou você pensou que só você que sente o desejo de não ir ao prédio domingo, eventualmente, raramente, e raramente, eventualmente, as pouquíssimas vezes que veio por um problema físico, de alma, emocional, abatimento, uma situação que fugia à minha alçada ali, ao meu controle, eu fiquei ali querendo ficar, num ostracismo, dentro de uma ostra, dentro de deitado numa cama, não ver ninguém, não conversar com ninguém. As pouquíssimas vezes que aconteceu isso, o que eu fiz? Eu sou pastor, gente, eu tenho que estar lá. Não, eu sou crente, tá? Antes de ser pastor, eu sou crente. Eu fui. Mas se eu não fosse, tá tudo bem também, porque talvez um dia você precisa ficar mesmo por causa de uma questão física, emocional. Mas o que eu fiz? Eu falei, eu vou. Poucas vezes isso aconteceu, e nessas poucas vezes que eu fui sem querer, quando eu estive lá, eu não voltei da mesma forma. E lá naquele lugar eu falei, ainda bem que eu vim. Você pode dizer isso nessa noite? Não, mas aí está igual aquele que quer ficar em casa. Agora o que está aqui vibrando com Jesus, pode fazer melhor. No 3, 1, 2, 3. Isso saiu do seu coração? Não só da sua boca? Então aplaude Jesus, porque Ele conquistou isso para você. Ele que conquistou isso. Viu, Léo? Ele que conquistou isso. É um privilégio. Então, ainda que a gente venha dessa forma, mas quando a gente está aqui, a gente é renovado. Já começa nos louvores do tipo céu na terra. Meu Deus. Aí vem a palavra. Aleluia. E Paulo então, ele vai falar sobre isso, sobre a unidade orgânica da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar que o pé que não é mão, não pode falar, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de sê-lo. Você talvez não se veja tão parte, mas você é, porque essa não foi uma conquista sua, por seus predicados, por suas habilidades, mas foi a conquista de Jesus, que abriu esse caminho, para que você seja de fato igreja. Então hoje, não se acostume em não ser igreja,
não se acostume em deixar a vida levar, sabe, para um lugar que não seja a vida de Deus. Não se acostume a, sabe, preterir a reunião com os irmãos. Não se acostume, não olhe para trás nas velhas práticas. Não abra mão do novo e vivo caminho. Não se esqueça, congregar não é obrigação e sim necessidade. Um membro, eu falei hoje de manhã, se de fato ele for amputado ou perder alguma função no corpo, o corpo ele tem um poder de compensação e o corpo continua tendo vida. Então se perde o tato, alguém aguça a visão, perde a visão, aguça o tato e assim por diante. Há uma compensação no corpo. Agora imagina, o corpo ele continua sendo corpo, mesmo quando de uma forma, sabe, anormal ele perde um membro. O membro fora do corpo ele não existe, ele não tem funcionalidade, ele não tem vida. Segundo ponto, eu quero falar com a igreja. O primeiro, para você não se esquecer, porque era costume de alguns. Segundo, porque alguns deixaram de se considerar mutuamente. Aqui em Hebreus, no texto que nós lemos, no versículo 24, diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Então, primeiro, anime-te a ti mesmo, porque uma pessoa desanimada não consegue animar o outro, não é verdade? Mas esteja animado para você animar essa pessoa que está do seu lado, porque talvez essa pessoa sentou aí do seu lado, ela precisa de um consolo, ela precisa de um ânimo, ela precisa de uma palavra de encorajamento, ela precisa perceber que ela está sendo cuidada no corpo, ela precisa perceber que ela está sendo amada por práticas de boas obras. Então nós podemos e devemos considerar-nos mutuamente. Faltar essa consideração é faltar tudo, porque não adianta vir fisicamente num ambiente e não estarmos ligados de coração, não nos importarmos. Por isso que nós entendemos que ser igreja não é só no prédio, porque aqui muitas pessoas podem se sentar, estar do lado de uma outra pessoa que está padecendo, sofrendo, com conta para pagar, e você talvez, nesse momento da sua vida, você está sobejando. Então é você que é a resposta dessa pessoa que está do seu lado. Cutuca a pessoa do seu lado assim, você é a minha resposta. Não sei se é nos boletos para pagar, mas em qualquer área, essa pessoa certamente pode ser uma resposta na sua vida, porque nós não sabemos como viemos parar aqui, mas Deus sabe muito bem por que Ele nos trouxe aqui. Ele nos colocou do lado de pessoas assim, como as que nós estamos sentados aqui ao lado, e dilatamos essa comunhão de uma forma mais, sabe, próxima, mais amalgamada ainda nas células. Então preste atenção, queridos, nós precisamos entender isso. Como nós lemos lá em Atos 2, 42 a 46, nós vemos que eles tinham essa consideração. Esses primeiros cristãos hebreus, sabe, eles congregavam, achavam aquilo natural, eles tinham essa consciência de que eles eram igreja, mas também de que eles foram chamados a edificarem-se uns aos outros. Mas nesse contexto eles começaram a desconsiderar, eles deixaram de se reunir com os cristãos hebreus, e gradativamente eles começaram a perder o estímulo ao amor e às boas obras uns pelos outros. Você já viu aquela frase, ouviu? Que quem não é visto não é lembrado. Então se você não congrega, você não vê o irmão não te vê, então você fica desconectado. Mas quando nós estamos conectados aqui no prédio, nas casas, nós somos lembrados. É interessante, porque quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos no Novo Testamento uma expressão muito comum, e você já leu essa expressão, que é a expressão uns aos outros. Quem já leu essa expressão na Bíblia, no Novo Testamento? Uns aos outros. A Bíblia, no Novo Testamento, vai apontar para mais de 30 verbos diferentes associados à expressão uns aos outros. Por exemplo, amai, perdoai,
suportai, e segue a relação. Isso chama-se o mandamento da mutualidade, da reciprocidade. Quando um povo chamado pelo nome do Senhor perde essa essência, deixa de se considerar, mutuamente com o irmão, deixa de se reunir e gradativamente vai perdendo o estímulo ao amor e às boas obras, ele deixa então de viver uns aos outros, e não existe vida cristã de verdade plena sem uns aos outros. Como eu falei hoje de manhã, uma canção clássica, linda, do Asaf Borba: eu sei que foi pago um alto preço, e foi pago um alto preço. O preço está aqui no texto que nós lemos, para sermos um com o Pai, mas sermos um com o irmão. O preço que foi pago foi para que nós tivéssemos acesso vertical, mas também pudéssemos acessar o coração do outro, podermos estar como família de Deus. Por isso não podemos deixar de considerar mutuamente uns aos outros. E finalmente, o autor dos Hebreus, ele traz essa carta aos hebreus cristãos do primeiro século, encorajando, exatamente porque alguns deles deixaram de ter temor. E talvez aqui esteja a maior preocupação que nós deveríamos ter. Todas elas são preocupações que devemos ter, mas aqui está talvez o centro da preocupação: deixar de ter temor. E quando olhamos para o contexto que nós temos aqui em Hebreus, especialmente no capítulo 10, nós vemos que a suposta demora da segunda vinda de Cristo produziu um efeito de apatia nesses cristãos, que displicentemente eles deixaram de congregar. Eles perderam o temor da aproximação de um dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. Aqui em Hebreus 10, 25, novamente citando o texto: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, encorajemo-nos mutuamente, ainda mais agora, diga agora, ainda mais agora, que o dia se aproxima. Agora imagina, se eles receberam essa palavra no primeiro século, nós já estamos no século 21, se estava próximo, agora está mais próximo ainda. E é exatamente essa realidade que Jesus virá, Jesus voltará, não nos deixará dispersos com as coisas dessa vida, não nos deixará buscando outras prioridades que não sejam do reino de Deus, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos perder esse temor do dia do Senhor. Sabe, aqueles irmãos, de certa forma, eles deixaram que o coração deles perdesse esse temor desse dia, e isso contribuiu para que eles buscassem mais ainda, não as coisas do reino, a congregação dos santos, a vida comunitária, senão os seus próprios interesses, e deixassem de lado todos os interesses do céu. E hoje nós precisamos mudar, sabe, a rota da nossa vida, se ela está talvez caminhando para esse lugar sombrio. Aqui nós cantamos hoje, tem uma parte do louvor que fala que lança fora o medo, uma parte do louvor que fala que nós lançamos fora o medo. Esse temor não é medo de Deus, é considerar a palavra de Deus. Se Ele diz que Jesus virá, Ele virá, e nós temos que estar prontos, devemos estar encorajando uns aos outros, porque na medida em que nós sabemos que Jesus está voltando, nós estaremos prontos também a ajudar aqueles que estão trôpegos, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que talvez não são salvos, aqueles que precisam ser encorajados, aqueles que precisam, sabe, ter um sentido, um propósito para a sua vida. Então, como nós ouvimos aqui, exatamente esse dia, na aproximação desse dia, mostra para nós não um medo de Deus,
não medo, sabe, de sermos castigados, porque somos salvos, e nós receberemos galardão naquele dia, mas certamente nós precisamos estar vigilantes, porque há pessoas que estão talvez dormindo, pessoas que estão, sabe, apertadas com as situações, as prensas da vida, e hoje nós podemos, sabe, mostrar o amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E é isso que o Senhor tem para você nesta noite. É isso que o Senhor tem para você nesta noite. Eu não sei se você percebeu, mas as 3 palavras que o autor dos Hebreus trouxe para exortar aquela igreja, elas são de certa forma gradativas. Primeiro, alguns se acostumaram em não congregar. Depois, eles deixaram de se considerar mutuamente. E no final, eles perderam o temor do dia do Senhor. E hoje nós estamos aqui, não para ficarmos amedrontados, turbados, não, pelo contrário, confiantes que o Senhor está trazendo uma palavra para nós nessa noite, exatamente para que sejamos encorajados, exatamente na congregação que nós somos encorajados, exatamente nesse lugar, o lugar do acesso, o lugar da presença, o lugar mais seguro da terra, que é a presença de Deus, que é sermos corpo de Cristo. É nesse lugar que nós podemos nos aproximar com coração sincero, com plena convicção de fé. É aqui que nós podemos guardar firmemente a confissão da esperança sem vacilar, porque nós sabemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É exatamente nesse ambiente que nós podemos cuidar uns dos outros, nos animar mutuamente, com amor, com práticas de boas obras, não somente com uma intenção, não somente com um intento, com uma, sabe, uma coisa utópica, subjetiva, não, mas real, ministrando na vida dos irmãos. E finalmente, eu queria deixar uma palavra, contextualizando aqui, eu queria que a igreja ficasse de pé. Talvez você esteja aqui, talvez nesse dia, e nós cantamos no dia bom e no dia mau. Eu não sei. Eu sei que a vida cristã é uma vida cheia de desafios. É uma vida cheia também de embates. Mas eu quero falar para você que é uma vida cheia de vitória, para aqueles que creem. E nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que não retrocedem. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas quem sabe você entrou aqui com seu coração apertado, quem sabe você entrou aqui, talvez, sabe, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, voltar para trás. Eu não sei qual que é a sua situação, mas eu quero te falar que você está no lugar mais seguro da terra, você está na presença de Deus, você está no meio da família de Deus, você está aqui na presença do irmão mais velho que é Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo que te guia pelo caminho, por esse novo e vivo caminho. Então eu quero te falar que ainda que você esteja abatido, ainda que talvez seus pés estão pesados, os seus joelhos trôpegos, eu quero te falar que aqui é o lugar, até mesmo para aqueles que estão tropeçando, porque até para cair nós temos que saber o lugar, é cair na presença de Deus, é cair no lugar seguro. E por isso eu quero terminar essa mensagem contando exatamente um episódio de Davi. Davi até então estava vivendo no contexto da realeza, Saul, rei, Davi ali, servo do rei, amigo do filho do rei, tocava os louvores ali para o rei, venceu gigante em nome do rei, mas em algum momento o rei ficou irado, ficou enciumado e começou a perseguir Davi. E Davi então, saindo, perseguido por Saul e seu exército, ele vai para uma cidade chamada Nobe. Essa cidade é uma cidade de sacerdotes, e eu creio que intencionalmente Davi foi ali, porque ele sabia que encontrar santuário, e evidentemente um sacerdote. E quando ele chega ali no sacerdote, no santuário, ele então
estava faminto, estava com fome. E ele pede então para o sacerdote para que pudesse prover pão para ele, pudesse prover alimento. E o sacerdote, olhando ali para o santuário, ele não viu outra coisa senão o pão da proposição. E aquele pão não era permitido que as pessoas comessem. Pelo contrário, ficava em consagração durante pelo menos uma semana, e depois ali era trocado, e só talvez ali os que serviam na casa de Deus ou no santuário poderiam comer. Mas o sacerdote pensou, mas aqui está Davi. Davi estava transitando na casa do rei, e Davi também disse que veio numa comitiva real. Ele estava fugindo da comitiva real. E ali o sacerdote, ele então pega o pão. E Jesus vai contar depois no Novo Testamento, para falar que o sacerdote foi justificado também com o ato. Ele pega o pão e dá para Davi. Aí Davi se alimenta, come e fica forte. E agora, estou fortalecido, alimentado, mas eu ainda fujo. Ameaças de morte, eu preciso ter uma arma. E pergunta para o sacerdote: tem uma arma aqui? Tem uma arma, tem uma espada daquele gigante que você venceu, ela está guardada ali. E o sacerdote pegou a espada e deu para Davi. Eu quero falar algo para você. Eu quero falar algo para você nessa noite. Um santuário é o lugar onde eu e você, como Davi, conseguimos pão e uma espada, força para o dia e armas para a batalha. Você está aqui na casa de Deus, com os joelhos trôpegos, com dificuldade, com o emocional abalado? Talvez nós temos algo em comum. Mas se for para cair, cai na presença de Deus, cai no santuário, porque no santuário sempre vai ter pão, no santuário sempre vai ter espada, pão para te fortalecer, espada para você guerrear, porque amanhã que vai ter uma guerra, não é verdade? Talvez hoje mesmo, voltando para casa, você vai se deparar com uma, mas você está alimentado, e você está com a espada para guerrear, a espada do Espírito. Feche os seus olhos. Ah, Jesus, feche os seus olhos e comece a deixar Deus ministrar. Que você não pode deixar se acostumar e não congregar. Você não pode desconsiderar os irmãos. Sabe, a minha vida hoje, ela é preciosa só se eu completar aquilo que Deus quer. E sabe o que Deus quer? É que eu me importe com o outro. Eu não posso simplesmente desconsiderar o outro e pensar em mim mesmo. Existem pessoas que dependem de mim. Existem pessoas que precisam de mim. Na verdade precisam de Deus, mas precisam do Deus que está em mim. E por isso nós temos que ter responsabilidade de nos considerarmos mutuamente. Não podemos aceitar que deixar de congregar é algo natural, porque não é. Se torna normal para alguns, mas nunca será natural, porque natural é o membro estar junto ao corpo. Membro fora do corpo não tem vida. E nós não podemos perder de vista o dia do Senhor, os olhos no Senhor, porque isso nos fortalece. E dia após dia, semana após semana, recebendo pão no lugar santo, recebendo espada no lugar santo, na presença, no lugar mais seguro. Porque quer você esteja no dia mau, quer você esteja no dia da tribulação, da aflição, quer você esteja passando por um vale profundo, por um deserto árido, não importa o lugar, não importa a circunstância, importa que você tenha a palavra, você tenha a espada, você tem o pão, você tem a presença.
Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Eu não sei como está o seu coração, mas fala com Ele. Abre os seus lábios agora. Comece a verbalizar. Comece a colocar a sua vida nesse lugar da presença. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Hoje aqui, toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Pai, em nome de Jesus, eu creio que nesta hora o seu Espírito Santo está ministrando em cada coração, em cada vida, cada homem, cada mulher. Pai, nesta hora, lugares que só o Senhor sabe, compartimentos que só o Senhor tem acesso. Pai, nesta hora nós cremos que há uma unção sendo liberada. Isso não vem de homens, isso não vem de algo terreno, é celestial. E eu creio que nesta hora venha ao encontro, Senhor. Venha ao encontro, Senhor. Há necessidade, porque mais do que nós mesmos supomos, achamos, o Senhor sabe as minúcias da nossa necessidade, lá na nossa alma, lá no nosso interior. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos declarar que nós não iremos nos acostumar com outro lugar senão a sua presença. Nós não iremos nos acostumar em não congregar. Nós não iremos achar natural estarmos fora ao lugar mais seguro deste mundo. Nós declaramos aqui também, Senhor, que nós nos animaremos no Senhor, porque há pessoas que contam com a gente, há pessoas do nosso lado, há irmãos mais novos, neófitos, ou quem sabe outros que estão numa caminhada, mas o Senhor nos tem colocado ao lado deles. E nós, ó Deus, declaramos que nós não desconsideraremos os nossos irmãos, nós não desconsideraremos a mutualidade. Pelo contrário, nós vamos cuidar, nós vamos amar com a prática de boas obras. E finalmente, Senhor, nós declaramos como igreja que nós também não perderemos de vista o dia do Senhor, o dia que não é um com D minúsculo, o dia da vinda gloriosa, porque nós sabemos que olhando para Cristo,
estando aqui na presença dEle, no lugar seguro, sabemos que não temos o que temer, mas podemos nos encher de esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, e aquele que vem virá e não tardará. Nós declaramos, Pai, que ao olhar para essa realidade espiritual, nós nos fortaleceremos e vamos encorajar os nossos irmãos no lugar mais seguro da terra, porque nesse lugar, ainda que caiamos, vamos receber pão e espada, no nome de Jesus. Assim oramos, e a igreja diz amém. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus.